Bom, bem-vindos novamente ao canal do Núcleo Companhia das Índias. Neste vídeo, nós continuamos a primeira série de entrevistas chamada Justiças em Xeque, que trata do tema da justiça em várias sociedades e momentos históricos da época moderna. Convidado do nosso segundo programa, Marcelo Rocha Vanderlei, é professor de História da América Colonial no Instituto de História da UF e foi coordenador do executivo do Núcleo Companhia das Índias durante vários anos. Desde a sua tese de doutorado, depois transformada em livro, tenho aqui um exemplar, Papéis Selados. Marcelo estuda as trajetórias de juristas do vice-reino da Nova Espanha, com especial atenção ao século XVII. O seu projeto de pesquisa mais recente aborda o clero secular na mesma região, tocando nos temas da jurisdição e da justiça eclesiástica. Muito obrigado, Marcelo, por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Eu quero agradecer o convite especial a você, Rodrigo, e saudar ao público que nos assiste com o intuito de falar um pouco sobre um tema tão complexo que é o tema da justiça. Nós começamos essa conversa com a imagem de um fólio do chamado Códice Borbônico. Esse códice está hoje depositado na Biblioteca da Assembleia Nacional de Paris. Eu fico muito curioso por conta desses nomes, né? No caso, o Códice Borbônico se referiria aos Bourbons da Espanha ou aos Bourbons da França, porque a França ainda estava no reinado de Carlos X, não é? Antes da Revolução de 1830. Mas o fato é que, antes de chegar misteriosamente na França, esse códice pertenceu ao acervo do Palácio El Escorial, situado nas proximidades de Madrid, e, ao longo desses anos todos, 4 fólios foram perdidos. Hoje, o documento, portanto, possui 36 fólios pintados, medindo 40 centímetros de altura e de largura, ou seja, praticamente um quadrado, e os fólios eles vêm da casca da árvore chamada amate, e a gente pode ver isso pela cor acastanhada do papel. Uma outra curiosidade é que os fólios foram dobrados em forma de sanfona ou como um biombo. Isso ocorre em vários códices mesoamericanos deste tempo. Apesar do seu conteúdo divinatório, que contém calendários e também trata de rituais da sociedade asteca instalada antes no Vale do México, segundo o Pablo Escalante, nesse pequeno livro aqui, que aprendi muito, chamado Los Códices, há indícios de que esse códice foi feito após a conquista espanhola, por vários motivos. Primeiro, a leitura do texto ocorre da esquerda para a direita, como seria o nosso comum, mas não da direita para a esquerda, o contrário, como era comum, aliás, nas sociedades mesoamericanas pré-hispânicas. Depois, a cobertura de base para o desenho ela é mínima, ou seja, uma camada muito fina de tinta foi ali colocada, que deixa ver, portanto, o fundo do papel, meio castanho, e isso é diferente da base branca que a gente encontra em outros códices desse ambiente. Além disso, a pintura dos fólios revela uma familiaridade com técnicas europeias que são diferentes das empregadas nos outros manuscritos mesoamericanos que sobreviveram à conquista espanhola. Por último, há pequenos comentários em língua espanhola em várias páginas, e a gente não sabe muito bem quando essas escritas foram feitas. Trata-se, assim, provavelmente, de um códice feito para ensinar os espanhóis sobre a crença e a vida social dos mexicas, sendo provavelmente pintado para o frade franciscano Andrés de Olmos, próximo a México ou Tenochtitlán, a antiga capital dos astecas, na primeira metade do século XVI. Por outro lado, também nesse códice, nós podemos perceber vários elementos que aproximam esse documento da sua cultura de origem matricial. Por exemplo, o códice é portátil e passível de cópia, características encontradas em outros documentos coevos. Os pictogramas e os ideogramas
que necessitavam sempre de alguma comunicação oral para serem devidamente esclarecidos e interpretados, e há também o uso de estereótipos para identificar seres e objetos, e essa maneira de representar seria baseada na tradição de Mixteca Puebla, uma tradição antiga que existia séculos antes da conquista espanhola. Esse estilo, grosso modo, consistia num repertório de figuras e signos que são relacionados a várias concepções. Principalmente tratam dos temas do sacrifício humano, da guerra, da ordem cósmica, política e ritual também. Enquanto a guerra sagrada era necessário, segundo essa concepção, para manter o movimento do cosmos, o sacrifício humano mantinha vivo o Sol. Vemos, então, aqui uma linguagem pictórica um tanto mais conceitual, na qual os seres possuem cabeças, mãos e pés sempre maiores do que o tronco, e isso tudo é delineado em partes que parecem que podem ser recortadas, não é como num jogo. Nesse conjunto, num folho, o que vemos aqui, se destaca no canto esquerdo, maior, a figura de Itzlacoyuqui, ou Itzlocoyuqui, em Nahuatl, faca torcida, ou obsidiana. Na mitologia mexica, Itzlacoyuqui é o deus da obsidiana, senhor do sacrifício, dos desastres, dos objetos em forma de faca, sendo relacionado também com a noite, com o gelo, o frio e o inverno. Essa divindade é responsável pelos terremotos, as erupções vulcânicas, os desastres em geral. Ela representa o castigo dos humanos e dos seres do mundo inferior. Alguns dizem que ela teria os olhos vendados, ou que a sua cabeça seria em forma de uma obsidiana, que seria feita de sílex, e sendo também atravessada por uma flecha, como, aliás, nós podemos ver nessa própria representação. Enfim, trata-se de uma simbologia complexa, que a gente não vai aprofundar aqui, mas o que importa perceber é que no panteão asteca, essa divindade seria associada ao princípio da justiça. Após a conquista espanhola, os manuscritos indígenas continuaram a ser usados como recurso para tratar de assuntos judiciais e para registrar também os informes administrativos. Era frequente os índios irem aos tribunais da Audiência da Nova Espanha, levando consigo pictografias e também anotando os seus pleitos por meio de desenhos. Mas nessa sociedade híbrida, por assim dizer, havia uma outra matriz mais longínqua, proveniente da ideia de justiça, inspirada no livro V da Ética, a Nicômaco, de Aristóteles, e essa ideia matricial teria sido metamorfoseada pela leitura de São Tomás de Aquino, já na Baixa Idade Média, como sabemos, e mais adiante, já para o século XVI e o século XVII, essa mesma ideia teria sido também relida, reinterpretada, comentada por vários juristas célebres, sejam eles religiosos ou não, mas, de modo geral, provenientes do ambiente da Universidade de Salamanca. E aí nós gostaríamos de perguntar, Marcelo, o que você tem a dizer sobre isso? No vice-reino da Nova Espanha, os valores ancestrais astecas ainda se faziam presentes nos assuntos judiciais? Ou essa conquista espanhola na América ela foi tão avassaladora que foi capaz de implementar uma ordem nova, diferente nesse campo? A pergunta é extremamente interessante, abre uma série de possibilidades de abordagem, mas eu vou me concentrar numa resposta bastante objetiva, que depende da perspectiva historiográfica, né? Então, para pensar toda a complexidade do processo de instalação, da alteração das concepções de justiça dessas culturas pré-hispânicas, é necessário abordar, mais que tudo, o tema das interações culturais, né? Que é o grande tema que reveste a boa parte dos modelos explicativos relacionados à conquista. E aí nós temos 3 grandes modelos, ou 3 grandes paradigmas, por assim dizer. Há um grupo de historiadores que já há várias décadas vem advogando
a ideia de que a conquista, de fato, produziu uma transformação bastante radical e profunda das estruturas sociais, das concepções dos povos náhuas, né, que são os povos do Vale do México, e, evidentemente, isso produziu uma reestruturação profunda daquelas sociedades. Aí encontramos autores como François Chevalier, Charles Gibson, Woodrow Bora, Robert Ricard, ou seja, grupos que vêm trabalhando desde os anos 50 e que se tornaram referências do ponto de vista historiográfico. Claro que essa visão da reestruturação radical ela tem seus matizes. E um dos matizes foi delimitado pelo próprio Charles Gibson quando ele chamou a atenção, ele ponderou sobre a força da persistência da comunidade indígena e da sua organização política depois dos processos de conquista. Uma segunda linha de interpretação é organizada em torno da ideia de continuidade cultural e de sobrevivência, né? Empreendida em particular por um pesquisador que produziu uma inovação consistente em termos historiográficos, tendo em vista a organização de um grupo de pesquisa na Universidade da Califórnia, que apontou para o uso das fontes escritas em náhua para entender e para explicar um pouco essa trajetória de interações e que aponta para um horizonte bastante eficaz e efetivo. É a ideia de que, apesar das mudanças ocorridas, os índios foram extremamente bem-sucedidos na manutenção de uma cultura, né? Mantiveram a separação da sua cultura, preservaram essa cultura à parte e com valores culturais distintos e comportamentos distintos. E, por fim, nós chegamos ao terceiro grande modelo, que nos vai interessar e responde, de alguma maneira, às questões postas pela tua pergunta, Rodrigo, que é o modelo que sublinha o papel do sistema legal como um instrumento de aculturação. E aí o tema da justiça é um tema candente e delineia uma série de discussões interessantes sobre a transformação ou as transformações das concepções dos nativos e como essas transformações, via sistema judicial e judiciário, permitiu o estabelecimento da hegemonia cultural espanhola ou castelhana. Em termos gerais, são dois blocos. Aqueles que defendem que o processo de castelhanização e de hispanização foi efetivo, foi muito bem sucedido, e os que matizam essa ideia apontando para formas de resistência, sejam simbólicas, culturais ou mesmo verbais, que acabaram, de alguma forma, pondo limites à implantação do modelo aculturador europeu ou transculturador. E aí, nesse caso, o terceiro modelo trabalha com uma ideia clara de síntese cultural. É de um processo de transformação cultural em que os índios transitam entre as tradições pré-hispânicas e as chamadas tradições castelhanas. Então, é nesse trânsito que a gente começa a entender como a abordagem ou o conjunto de abordagens sobre o sistema legal formal permite entender essa interseção entre uma concepção de justiça pré-hispânica ou náhua, e eu vou falar sobre essas diferenças, que eu acho que é o grande núcleo da nossa conversa aqui, e, claro, isso não exime os indígenas da adoção das práticas e dos valores espanhóis. Então, há uma convivência, um período de convivência que, para o historiador, em termos cronológicos, se restringe ao século XVI, esse quadro de convivência de valores começa a ser alterado e adulterado ao longo do século XVII por uma política mais impositiva por parte das autoridades espanholas. Essa política ela se traduz na separação dos assuntos legais levados pelos indígenas a juízo em tribunais próprios, em tribunais de naturais. Há várias questões postas aí e bastante interessantes. Essa é uma das formas de explicar a questão. A outra questão é que esse processo ele tem um ponto de origem. Ele está vinculado à política empreendida pela própria coroa, pelo próprio Império Espanhol, quando busca justificar o tema
da legitimidade da sua soberania sobre essas terras, que é a famosa questão, o famoso debate sobre os justos títulos, e que, evidentemente, aponta para a abertura, uma orientação dada às autoridades do vice-reino para que se acatassem as demandas apresentadas pelos indígenas. Isso que a historiadora mexicana Etélia Ruiz Medrano vai chamar de equilíbrio legal, né? É o equilíbrio legal como uma estratégia da política de legitimação e que envolve, né, ou seja, traz à tona questões como a incorporação dos índios como súditos da monarquia e, ao mesmo tempo, como a cristãos que precisam ser incorporados em função de direitos, né, ou de direitos que fossem, de alguma forma, tutelados. Então, isso é um ponto de ruptura com a historiografia anterior, que ainda estava muito vinculada, associada a temas como demografia, doenças, trabalho, política e religião. As fontes processuais, as chamadas fontes legais, começam a receber um tratamento distinto em razão dessa problemática ou dessas questões, desses pontos de discussão. E aí não são só os casos, são as sentenças, as decisões, a própria cultura jurídica, né, e as adaptações que essa cultura jurídica sofre no contato, nessa dinâmica com o novo mundo, também passa a ser objeto do interesse de um grupo de historiadores, né, e de um grupo de historiadores mais jovem a partir dos anos 90, ou seja, que discute, que debate com os clássicos que eu mencionei aqui. Então, qual é o impacto disso? O que essa historiografia oferece ao público para o entendimento do papel do sistema legal? A justiça e o direito reestruturaram, elaboraram novos modelos acerca da vida indígena. Ou seja, reestruturaram, sobretudo, as concepções de família, de gênero, ou seja, de ordem, de política, e, claro, evidente, isso tudo à guisa da polêmica do direito de possessão no pós-conquista. O grande tema é o tema da terra, é o tema fundiário. Os índios chegam a litigar, ou seja, começam a litigar, e sobretudo no Vale do México, onde a população indígena é mais fragmentada, né, mas é também mais litigiosa, exatamente, não só pela fragmentação, mas porque há uma pluralidade de direitos, por assim dizer, herdados do período pré-hispânico, é justamente nessa área onde os indivíduos, para poderem se ajustar ao sistema, por assim dizer, vão buscar se enquadrar nas novas formas de conceber a propriedade. E isso tem consequências, por exemplo, sobre o sentido de família. O que é o sentido de família no período pré-hispânico? É um sentido clânico, de família extensa. A família nuclear, né, aparece como uma condição e há um movimento, uma propensão dos indígenas a se apresentarem frente aos tribunais, buscando justificar a existência de uma família nuclear que lhes garantisse o direito de sucessão, herança e a legitimidade, a posse sobre as terras que eles herdaram de diferentes gerações anteriores. Então, isso é muito interessante porque isso coloca a coroa como árbitro desses conflitos. São conflitos intracomunitários, por uma parte, claro. Há conflitos de toda a ordem, conflitos com as autoridades espanholas e com os próprios membros da elite indígena. Quer dizer, na sua grande maioria, os demandantes são pequenos proprietários, famílias do ordinário da população indígena, né? Então, o foco, a abordagem dessa historiografia começa a se dirigir para o entendimento de que a justiça e os seus tribunais, ou o direito, o exercício do direito, o sistema legal, passa a ser uma espécie de arena não só do conflito cultural, mas da acomodação, do ajuste, né? Funciona como um catalisador dessa mudança cultural e de um processo de adaptação que pode ser pensado como estimulado e incentivado pela própria monarquia, pelas autoridades coloniais, mas encontra nos índios um agente ativo. É interessante o que você está comentando, porque essa complexidade, né, da sociedade da Nova Espanha, com diferentes marcas culturais,
ela não deixa de se prestar também a alguma relação com as próprias ideias seminais desse livro da Justiça, sobre a justiça que comentamos, da Ética Nicômaco, porque é Aristóteles que vem falar de uma questão da equidade, ou das proporções que devem ser consideradas, reagindo um pouco ao toma lá da cá, portanto, fazendo da justiça um tema muito mais complexo, e como que essa complexidade, na maneira de se encarar o direito e a justiça, ela faz parte da sociedade espanhola da época moderna e encontra um ambiente para lá de complexo nessa nova Espanha multicultural. É um pouco isso que eu queria observar. E é interessante o que você está falando, porque não é um fenômeno restrito à Nova Espanha. Algo similar acontece também no mundo andino, e que também foi bem estudado por vários autores, não com uma preocupação vinculada diretamente ao direito ou à história da justiça, mas, evidentemente, eles apontam para essa acomodação, né? Ou seja, mostrando que a justiça se transformou num campo de disputas de valores e de domínio cultural entre os hispânicos e os indígenas. E a litigação, e aí a gente precisa tomar muito cuidado, eu queria advertir ao público, porque pode-se passar a impressão de que há um boom, né, uma explosão pleitista de litígios nesse período do século XVI. Não há dúvida nenhuma que, comparado à forma como a justiça é exercitada no período anterior à chegada dos espanhóis e da consolidação da conquista, é muito diferente. Mas é preciso matizar. Quer dizer, o crescimento dos níveis de litigação não implicam que os indígenas tenham passado os seus dias nos tribunais conflitando, disputando questões. Quer dizer, há um processo gradativo, mas é o século XVI, sem sombra de dúvida, e a explicação é muito clara nesse sentido, porque é justamente o momento em que ocorre de forma patente a desagregação de uma sociedade. Uma crise, por assim dizer, do ponto de vista social, que alimenta e fomenta o pleitismo. Mas isso tem recortes durante períodos. Já para finais do século XVI, esse movimento ele se reduz bruscamente. Não só por inibição por parte das autoridades judiciais, mas porque, claro, pleitear não é algo barato. Eu, particularmente, tratei do caso dos advogados, da profissão, do ofício, e uma das questões centrais, dos filões, por assim dizer, de recursos desses juristas era justamente advogar para índios, mas a maior parte da população indígena é uma população pobre, que não tem como pagar honorários advogatícios. Então, isso implica, o trabalho de procuradores, quer dizer, entra em cena, que é muito mais frequente, os procuradores que vão atuar no sentido de apoiar as demandas dessa população, que é um pouco o modelo de procuradores de pobre que já está instalado na Península Ibérica desde o período anterior, desde o final do século XV. Então, eu quero chamar mais uma vez a atenção para isso. Quando a gente fala de litigação indígena, o que essa historiografia, esse modelo, esse terceiro modelo, aponta como uma tese, como uma solução de compreensão, de entendimento, é justamente o fato de que a litigação é, por excelência, um mecanismo de engajamento dos indígenas no sistema colonial. Pode ser um pouco exagerada a perspectiva da tese, às vezes eu penso que sim, mas existe um equilíbrio muito razoável na forma como isso é explicado. Ou seja, a despeito das questões legais, como herança, alienação, a própria discussão sobre a natureza das autoridades culturais, o direito passa a ser um instrumento do qual os indígenas se valem para impor limites às políticas abusivas empreendidas pelos espanhóis. Ou seja, tanto no que diz respeito à terra, ao trabalho e aos processos políticos, como também serve para alavancar o ingresso dessas populações, desses grupos, em algo que já é, de alguma forma, muito cristalizado na Europa, que é o pleito em razão das recompensas traduzidas em méritos e serviços. Então, ou seja, os índios aprendem muito rápido, e sobretudo as elites indígenas, em demandar
né? Ou seja, solicitar à coroa o reconhecimento dos seus méritos e o reconhecimento dos seus serviços, que não é algo completamente alheio à sociedade pré-hispânica. Então, eu quero chegar a esse ponto para estabelecer algumas distinções necessárias, considero eu, e que vão responder muito nuclearmente à questão proposta por ti, Rodrigo, que é exatamente, ou quais são exatamente as diferenças entre a justiça do período pré-hispânico e essa justiça que se coloca agora, pós-conquista, com a chegada dos conquistadores. Então, em termos gerais, não há nada que possa diferir ou distinguir as duas, porque ambas pensam sobre a manutenção da ordem social, reforçam as noções de hierarquia e estimulam as apelações permissivas que acabam por favorecer grupos fidalgos, aristocráticos, enfim. E é também, a partir dos dois sistemas, se pode deduzir que a punição, né, a confiança na punição rigorosa também é parte do modelo, né? Ou seja, é uma forma de inculcação de medo, de conformidade. E aí eu comento o trabalho da Tamar Herzog. Tamar Herzog, anos depois, matiza um pouco essa questão. Claro, ela não está trabalhando sobre as sociedades, a justiça e as sociedades indígenas, mas ela está pensando o funcionamento da administração, justamente, esse livro é da maior importância para quem trabalha sobre o tema de justiça na sua vinculação com a sociedade. A Tamar, ela matiza a ideia do rigor, né? Matiza a ideia do rigor e matiza essa ideia baseada numa questão que é própria do sistema judicial castelhano, sobre o qual eu já vou falar em poucos minutos. Ou seja, quando ela trata da justiça de Quito, ela chama a atenção que a justiça não tem o caráter do rigor punitivo, né? A justiça realizada e dirigida a espanhóis. Então, isso é interessante porque nos leva à pergunta: como os narras praticam a sua justiça? Como é que eles exercitam, né? Qual é a concepção, por assim dizer, de justiça? Porque não há uma concepção de direito. É evidente que existe um sistema formal judicial. O Códice Florentino, organizado pelo Frei Bernardino de Sahagún, traz uma série de referências à existência de salas da judicatura nos palácios reais. É um sistema bastante bem estruturado, simples, ou seja, os juízes examinam os pleitos civis, examinam os pleitos criminais, ouvem as testemunhas, ou ouvem as petições da população em geral, mas os juízes sentenciam sobre os olhos, sobre a supervisão, sobre o olhar de quem governa. E aí isso tem implicações bastante sérias, porque, primeiro, se o juiz não realiza a tarefa e contra ele é encaminhada uma outra petição reclamando da procrastinação, da dilatação do processo, ele pode ser sentenciado à morte. Em geral, se trata de uma justiça sumária. E uma justiça que está, de alguma forma, vinculada a uma noção de morte por justiça. E aí isso explica o papel que Tzcougloupi tem nesse panteão, né? Ou seja, o deus da obsidiana curvada é um deus transmutado por um ato de rebeldia e descumprimento de uma ordem dada entre os deuses e recebe como castigo, né, como punição, exatamente a sua condição de tratar das tempestades, dos terremotos, das geladas, enfim. É a ideia do castigo. Isso está muito presente, mas é uma ideia bastante sumária do castigo. Então, evidentemente, isso gera... Primeiro, Sahagún observa isso muito bem no Códice. A justiça pré-hispânica é uma justiça que tem um conceito de diligência aposta. É uma justiça que tem que ser rápida e eficaz. Isso leva tanto à punição rápida dos culpados, como pode levar, como eu comentei há pouco, à punição dos agentes da justiça. Ao mesmo tempo, a gente também não pode exagerar. Isso é um dos comentários feitos, por exemplo, pela historiadora norte-americana Susan Kellogg, em que ela diz:
Olha, se a gente quiser entender o sistema judicial formal, é preciso entender que ele é uma parte, uma pequena parte do amplo aparato de controle social. Ela não representa algo significativo. Por quê? Isso é muito importante, que eu vou comentar agora. Porque antes do exercício do julgamento, da justiça sumária, da justiça diligente, uma confiança na atuação das forças sobrenaturais, os deuses. Os deuses punem. E ainda há um papel de atuação das famílias e das comunidades no sentido de reforçar, interiorizar as regras da ordem, né, e a solução das disputas. Em outras palavras, as disputas são, em primeiro plano, levadas à comunidade. Se elas não são solucionadas no interior da comunidade, por parecer daqueles que são mais experientes, mais velhos, elas vão ao palácio. É quando há uma falha na solução, é que a solução dos casos se encaminha para a mão dos juízes e dos governantes. Ou seja, a autoridade judicial, ela é especificamente exercida em primeiro plano pela própria sociedade. E aí, nesse sentido, por isso é que se pode pensar no contraste. E aqui eu estabeleço os contrastes com o sistema legal espanhol. Essa justiça pré-hispânica, ela é menos burocrática, mas ela também é menos flexível, né? Não há oportunidades de apelação. Por isso, eu mencionei a ideia da justiça sumária. Está muito associada, insisto, à ideia do castigo, da pena de morte, o enforcamento, o apedrejamento, né? A morte por pauladas, o desterro. Mas é uma justiça também que, por exemplo, é capaz de liberar escravos, mesmo com direitos estabelecidos sobre sujeitos, né, mediante compra ou mediante guerra. Então, isso faz com que haja uma leitura de que a lei, na verdade, é uma série de comandos, representa uma série de orientações orais. Então, a justiça, sobretudo, mas o direito e a justiça constituem um significado entre muitos. Então, Marcelo, mas que beleza, né? Esse quadro bastante complexo, de confluência de várias tradições. Eu não sabia dessa dessa interpretação que você nos trouxe acerca da obsidiana, quer dizer, também uma divindade marcada pela própria justiça ou pelo castigo. Então, e você já vem comentando aí sobre várias características do próprio funcionamento dessa justiça secular na Nova Espanha, mas eu tenho curiosidade de saber 2 pontos. Primeiro, já tocado em relação ao caso da cidade de Quito, não é? No vice-reino do Peru, analisado pela Tamara Herzog, mas em que medida esses casos podem ser comparados ou se trata de uma situação pertinente à América Espanhola? E acho que um outro ponto também de confluência ou não, que eu gostaria de algum esclarecimento seu, é sobre as interfaces com a justiça eclesiástica propriamente dita, não é? Que, afinal, são várias justiças, não é? Nesse programa e também na Nova Espanha. Então, queria te ouvir brevemente sobre isso. Ok. Eu vou tentar dar conta disso da forma... peço até perdão, porque vou ser obrigado a um certo esquematismo em função da dimensão e da complexidade do tema, mas discutir por exemplo, o tema da justiça secular e da justiça eclesiástica implica exatamente entender o que é o sistema legal espanhol que chega no Novo Mundo. Quer dizer, em contraste, ele é mais burocrático, ele tem um estilo de não motivar a sentença, e é isso um pouco que a Tamara Herzog toma no seu trabalho, para mostrar como é uma justiça onde as hierarquias confluem, né? Um sistema para o qual o conceito hierárquico conflui, depende de quem está sendo julgado, mas a ideia é não motivar uma sentença rigorosa, e há um conjunto de concepções que oscilam entre autoridade divina e autoridade real. Então, isso é um ponto, é um eixo que marca exatamente a possibilidade de adentrar a pergunta que você me faz sobre o tema da justiça secular e da justiça eclesiástica. E há 2 formas de abordar esse tema. Uma delas é pensar, como a própria Tamara faz, e vários outros autores, mais tradicionais, inclusive, que é pensar o tema da organização da administração da justiça no mundo americano, que é o tema da constituição dos tribunais, suas funções, seus objetivos,
E a outra questão é pensar no tema dos conflitos de competência jurisdicional. Isso implica pensar exatamente que, do ponto de vista regimental, ou, digamos, estatutário, né, das ordenações, parece que são campos largamente separados, mas eles confluem. Confluem menos pelo espectro organizativo, mas confluem pela ação dos seus funcionários. Quer dizer, até onde cabe a ação de um promotor fiscal de um tribunal eclesiástico e de um advogado ou um magistrado de um tribunal superior, como é o Tribunal da Audiência. Então, há aí uma convivência de formas de direito, por assim dizer. No caso da Nova Espanha, em particular, há um conjunto de tribunais muito característicos que definem tanto a justiça secular como a eclesiástica. No caso da secular, o Tribunal da Real Audiência, como Tribunal Superior, compõe, digamos, a expressão mais clara da ação, da presença do poder régio, né? Do poder do iura própria, né? Do rei legislador, e aí são juízes que assumem a posição de falar em nome do rei, mas eles são auxiliados por tribunais ordinários, que têm diferentes configurações, né, dependendo da região, e muitas vezes eles assumem, inclusive, um caráter de comissão. Em razão de demandas de casos particulares, e eu estudei vários deles, os vice-reis nomeiam juízes especiais que se deslocam para tratar de assuntos da alçada civil ou criminal em áreas de conflito. Né? Então, isso define, em parte, essas estruturas administrativas. Agora, é claro que há aí, o que eu já comentei, o tribunal, o Juzgado de Naturales, o Juzgado de Índios do México, né, que é um tribunal já do século XVII, o famoso Tribunal dos Naturais, e evidente que existem tribunais especiais criados ao longo do período monárquico, né, o chamado período colonial, que buscaram dar conta de problemas que a justiça veio acumulando, né? A administração da justiça veio acumulando. Um deles são os tribunais, né? Ou o tribunal privativo. O mais famoso é o Tribunal do Consulado, que trata de negócios, né? Trata de assuntos ligados ao comércio, aos mercadores. E aí, nesse sentido, também é um tribunal sumário, né? Ou seja, de modo a evitar a procrastinação processual, porque são assuntos que envolvem patrimônio. E há, para o século XVIII, já para a área criminal, a criação por parte dos Bourbões, por volta de 1719, do Tribunal da Acordada, que é um tribunal que visava conter a delinquência no território da Nova Espanha. Né? Ou seja, conter casos de roubos em estradas, contrabando, enfim. Houve um incremento da delinquência em todo o território do vice-reino e achou-se por bem desonerar um pouco a Real Audiência desses temas da delinquência de um modo geral. Do outro lado, a justiça eclesiástica. E aí, os pontos de interseção, há uma definição clara dos campos. Por exemplo, um índio pode ser julgado no Tribunal da Audiência, pode ser tratado no Tribunal de Naturais, mas também pode ser tratado no chamado Tribunal Ordinário da Audiência Arzobispal, ou no Provisorato. O Provisorato é uma estrutura que auxilia o bispo, né, que é a cabeça desse sistema judicial, e que, de alguma forma, conta com um corpo de funcionários, um promotor fiscal e juízes sinodais para tratarem de casos pertinentes aos temas religiosos, né, mas, sobretudo, aos temas relacionados à organização familiar e à moralidade. Então, que tipo de tema um tribunal eclesiástico, em geral, recebe, né? Ou seja, que demandas ele recebe? Matrimônios, litígios sobre dízimos, testamentos, capelanias, obras pias, questões de maus-tratos, justiça civil e criminal do clero, que é um campo onde hoje eu particularmente pesquiso, temas de imunidade eclesiástica e divórcios, né? Divórcios produzidos ou provocados, por exemplo, por violência doméstica. Então, é um campo de pesquisa muito rico, né, em termos de temas sociais, de problemas de conflitos domésticos, de convivência entre grupos e indivíduos. E, claro, essa justiça ela tem
uma finalidade que é um pouco diferente da justiça secular, que é justamente empreender a proposta tridentina da reforma de costumes. É estabelecer um novo modelo de disciplina entre os fiéis, e isso ela atua muito paralelamente ao Tribunal do Santo Ofício, né, que é o outro braço, o outro desdobramento, e ela atua observando, vigiando índios, mulatos, espanhóis, mestiços, ou seja, há um público, digamos, mais abrangente e que é um espaço, quer dizer, as causas produzidas a partir da vigilância e das denúncias feitas contra indivíduos desses diferentes estratos, sejam étnicos ou de ofício, permite e tem permitido pensar um pouco o processo de adaptação do direito canônico ao mundo indiano. Isso é algo interessante porque é uma outra vertente. Isso não quer dizer que a justiça secular não recorra aos compêndios da cultura jurídica de caráter canônico, mas é evidente que a perspectiva da justiça eclesiástica aqui, no uso desse direito e na interpretação desse direito, é evidente e muito mais taxativo. Então, isso explica um pouco o que você havia comentado sobre o aristotelismo que chega à via tomista, ou pela via tomista, até os escolásticos, né? Todo o debate do século XVI, por exemplo, sobre a natureza dos índios, sobre o papel dos índios, o enquadramento dos índios no tema da soberania régia, né? Tem ponderações que são de ordem aristotélica e fortemente aristotélica. Nós não podemos perder de vista que o principal contendor com o Frei Bartolomé de las Casas na questão do debate de Salamanca é nada mais, nada menos que o maior tradutor da obra de Aristóteles e o maior intérprete da obra de Aristóteles na Europa, que é Juan Gines de Sepúlveda. Sepúlveda, a despeito de ser espanhol, é catedrático na Universidade Sorbonne, em Paris. Isso dá um pouco a diretiva da importância da Península Ibérica como centro de produção de ideias, né, como centro de tradução, né, de concepções que são postas no núcleo do debate sobre a justiça, sobre a incorporação do direito régio, do direito canônico, e isso tem consequências interessantes para fomentar o trabalho histórico, e o que tem sido feito ao longo de muitos anos. O tema dessas interseções, e aí eu termino, talvez respondendo de forma mais abrangente a tua pergunta, sem sombra de dúvida, remete ao que eu falei a princípio. Remete a um segundo plano, que é o dos conflitos de competência. Eu, particularmente, entendi o interesse, por exemplo, dos juristas, dos advogados, no século XVII, em atuar, né, nos escaninhos da igreja, nos escaninhos eclesiásticos, em razão justamente do fato de que os bispados têm ou possuíam um contencioso que era de interesse direto do bispo ou do arcebispo, que era justamente o problema da competência, do limite dos foros do bispado frente à justiça do rei representado pela audiência. Então, você forma aí um grupo de juristas extremamente consistente e há um embate. Vários juristas que começam as suas carreiras como advogados leigos ou laicos terminam suas trajetórias, inclusive de vida, como clérigos presbíteros. Há um processo de recrutamento e cooptação que é muito visível nesse sentido. Muito interessante, assim, articular o geral com o particular, né? Você está dando conta para nós de um quadro muito complexo, sofisticado mesmo na sua compreensão, e, ao mesmo tempo que você trabalha com esse quadro mais geral, você também é um estudioso de situações particulares, e eu estou lembrando aqui de um estudo mais recente seu sobre os testamentos produzidos na Espanha e as contendas advindas, aliás, e nesse imbróglio a Inquisição também está presente, né, nas relações, mas me chamou muita atenção esse caso que você publicou sobre o estudo de um testamento na Real Audiência do México, em 1718,
e quando, então, né, um ouvidor se vale dos seus conhecimentos, relações com vários poderes, para se beneficiar no juízo que se fazia na divisão dos bens familiares do testamento do seu sogro. Mas o testamento original tinha sido feito em vida, obviamente, do sogro em 1693, portanto, vários anos antes, e o estudo desse caso que você mostra para a gente envolve vários aspectos interessantes, a meu ver. Por exemplo, as relações entre o manuscrito e o impresso, porque parece que era uma prática, vez por outra, se publicar os processos, quer dizer, que assumiam, então, uma dimensão pública, o que fala muito do lugar, né, de interesse desses assuntos, mas também de um jogo de poder que subjaz a essa dinâmica. Por outro lado, né, a diferença entre o que seria a vontade última do testador, né, lá no final do século XVII, e já no tempo da publicação do processo, com a consideração de outros aspectos, que, aliás, remetem a Aristóteles também e aos seus comentadores tomistas, sobre o chamado direito ativo, sobre as práticas sociais, as relações complexas com o tema da justiça. Eu acho que é perfeito esse caso para que você nos explique um pouco essa relação entre o particular e o geral. Quer dizer, como é que um caso específico como esse, que você teve acesso a uma documentação privilegiada e pela sua publicação, mas também comenta os manuscritos, como é que ele ilumina uma situação mais abrangente sobre o funcionamento da justiça na Nova Espanha? Bom, Rodrigo, essa pergunta é de extrema importância, porque ela remete a aspectos teóricos e metodológicos que eu considero fundamentais, porque os historiadores, durante certo tempo, tiveram um posicionamento um pouco acrítico em relação às fontes judiciais, né? É um processo, e pronto, provém do Tribunal de Justiça. No entanto, o processo tem muitas línguas, ele é construído a partir de muitos procedimentos. Eu quero pontuar, né, e chamar a atenção que um pouco da tua pergunta ilumina a minha resposta aqui, no sentido de mostrar que o caso jurídico, para o historiador, não para o jurista especialista, ele tem essa virtude de revelar muito sobre a compreensão social dos atores sobre a própria justiça, e aí, nos termos desse próprio capítulo, eu deixo isso muito claro, eu me assumo como um discípulo da historiadora italiana Simona Cerruti, que tem oferecido há algumas décadas uma perspectiva que, ao meu modo de ver, é a perspectiva adequada para a abordagem das questões de uma dada sociedade, né? Isso significa pensar o direito vinculado à sociedade, e não o direito como um campo isolado, como um campo... É claro, existe toda uma discussão sobre a produção da cultura jurídica nos termos da produção de conhecimento, por assim dizer. Né? Os teóricos do direito, eles têm coceiras quando vêm os historiadores colocando de lado toda a lógica jurídica para pensar as vinculações. Então, o que o estudo de caso permite? Além, especificamente, desse olhar sobre a compreensão social. Permite entender as expectativas, que é algo que tem sentido no direito e é algo que tem sentido na sociedade. Quais são as expectativas nutridas pelos grupos, pelos indivíduos? Veja, esse é um caso típico. Se trata, não é um especialista em direito de qualquer ordem, é um ouvidor, né? Ou seja, é aquele que, em última instância, julga casos, mas que intervém em razão da sua posição numa hierarquia judicial para modificar a vontade do testador, nesse caso, como você claramente mencionou sobre. O que isso implica? Implica que, primeiro, eu sou obrigado a olhar para o testamento ao analisá-lo de outra forma. Quer dizer, o testamento que foi durante tanto tempo uma fonte privilegiada e que parecia gerar tanta segurança aos historiadores tem que ser revista à luz de um processo, de um procedimento que é muito mais importante, que é o da execução testamentária, que os historiadores nunca se preocuparam. A execução testamentária prevê o quê? A
tomada do testamento, o inventário e o momento em que se abre na justiça a fase processual de questionamentos. Então, um filho pode questionar o que o pai lega a ele. Então, isso gera um ambiente de conflito e negociação que, por excelência, é a matéria-prima que a nós nos toca, né? Sem sombra de dúvida. Então, os casos, eles têm que ser tomados com muitíssimo cuidado, não como o enquadramento do modelo, porque a própria justiça tem as suas particularidades. Quando eu falo na causas criminais, causas civis, há aí uma perspectiva que envolve pensar direitos específicos, né? Ou seja, formas de ordenação específicas, isso tem que ser considerado. Mas, por exemplo, no caso em questão, o tema é o tema testamentário. E a execução permite entender que, a despeito das regras, as práticas sociais, elas desordenam a própria lógica ordenadora da justiça. E, muitas vezes, isso não é só efeito da ação dos especialistas, de um ouvidor, de um advogado. Às vezes, um escravo, e há muitíssimos trabalhos produzidos nos últimos anos sobre o pleitismo das populações africanas para Lima, menos para a Cidade do México, mas para várias áreas da América. Para mostrar o quê? Não é tanto a efetividade, né, na solução da demanda que importa aos historiadores. É o que a demanda permite observar e permite analisar, a partir do caso, de inúmeros casos comparados, postos em série, sobre o comportamento desses atores no seio desses conflitos e a maneira como eles produzem. Isso é muito visível em todos os processos, quando você peticiona e diz: espero justiça nesse aspecto. Né? Essa é a porta de entrada para entender qual é a expectativa do ator. Então, eu dou um exemplo para fechar isso muito bem. Eu estou trabalhando exatamente nesse momento sobre um tema que é o da expectativa eclesiástica. Para muitos, isso sugere, a princípio, algo metafórico, algo do ponto de vista psicológico, em que eu espero ser recompensado, né? Os eclesiásticos têm uma perspectiva de recompensa. Acontece que a expectativa eclesiástica foi, até o Concílio de Trento, um dispositivo de ordem jurídico-canônica. Ou seja, eu ingressava na carreira eclesiástica e, em particular, aguardava que postos vagassem para que eu pudesse assumi-los. E isso já estava adscrito previamente. Ou seja, havia uma reserva de posições, né? E, com isso, a Igreja amealhava recursos e garantia a distribuição segundo os critérios, muitas vezes, e na maioria das vezes, hierárquicos, daqueles sujeitos que pleiteavam as suas posições. O Concílio de Trento eliminou isso. Um dos artigos do concílio eliminou, e os concílios provinciais americanos referendaram. Mas a mentalidade das expectativas eclesiásticas não se extinguiu com a lei. Ela permanece. Porque existe toda uma discussão de fundo, que é a discussão que aponta para essa concepção neo-institucional de que você só entende o funcionamento de uma instituição, e aí nós estamos falando de funcionamento de tribunais, da justiça, se nós entendermos as expectativas dos atores que recorrem a ela. Então, isso é interessante para pensar como, a despeito da ineficácia ou da adjuração de uma lei, ela permanece como um elemento. E eu tenho encontrado, em inúmeros casos, a comprovação disso. Em demandas familiares, em demandas entre juristas, em demandas de dívidas, perdão, que acabei falando, usando o termo em espanhol, mas isso mostra exatamente como a sociedade oferece entendimentos distintos, e quando eu me refiro à expectativa, é como cada sujeito, na sua articulação com o seu grupo, com as suas redes, com camarilhas, por assim dizer, que são grupos contextuais, pensam e podem sacar vantagem ou se proteger em situações em que se sintam ameaçados por conta de outros grupos ou de outros sujeitos. Incrível como que estamos num mundo, não é,
onde se vê várias influências de direitos de natureza distinta, o direito romano, o direito canônico, teóricos de vários tipos, e isso me parece que até os meados do século XVIII a gente poderia falar naquilo que se chamou depois num certo casuísmo, numa casuística, e os casos sendo pleiteados e defendidos e advogados conforme as circunstâncias, mas igualmente pautados numa literatura correspondente. E outra coisa que eu queria comentar é que eu fico muito impressionado, através da sua entrevista, como que o tema da justiça ele nos permite cotejar vários setores e estratos sociais. Se trata do governo, se trata de uma elite letrada ou social, mas você acabou mencionando também, desde o início, os índios e vários outros grupos sociais, nem sempre privilegiados, pelo contrário, desfavorecidos, mas como que é um tema que permite, digamos assim, um estudo quase que vertical, não é? De uma sociedade, como no seu caso, da Nova Espanha. E, aproveitando a deixa, eu queria lhe perguntar sobre as fontes, sobre a sua prática de investigador no México contemporâneo, o seu trato com os arquivos. Eu prestei atenção que, nesse estudo que eu li, você menciona muito o Arquivo General de la Nación, Arquivo Geral da Nação. Que conselhos você tem a dar, Marcelo, para os jovens pesquisadores interessados no estudo do México colonial, da sociedade da Nova Espanha, dos séculos XVI, XVII e XVIII? Vamos te ouvir um pouquinho sobre isso. É uma excelente pergunta, Rodrigo, porque esse é um dos grandes temas, assim, temas de base, por assim dizer, que definem as trajetórias, as carreiras de nós historiadores. Assim, onde estão os arquivos, como acessá-los. Eu levo 20 anos pesquisando. Eu tenho já uma certa familiaridade com os arquivos no México, sobretudo, conheço os de Lima também. Trabalhei na Espanha no Arquivo Geral das Índias. Quer dizer, é um pouco o perfil exigido para ser um americanista, transitar entre os arquivos peninsulares e os arquivos americanos em razão das suas escolhas em função do recorte geográfico e até mesmo temático. Mas eu queria destacar algo que eu digo hoje, eu repito constantemente aos meus orientandos e alunos. O primeiro passo para ingressar a qualquer arquivo, e não importa se é do mundo luso-brasileiro ou se é do mundo hispano-americano, é dominar tecnicamente o documento. Ou seja, saber ler. Saber ler implica saber paleografar, reconhecer grafias, os códigos que o documento porque muita gente pode tomar um documento e simplesmente encontrar um selo real, um papel selado, e imaginar que aquilo é um protocolo que não tem significado. Aquilo tem sentido dentro de uma política imperial. Então, há uma necessidade de ter essa sensibilidade, eu vou chamar aqui, talvez de forma inapropriada, de documentalista, que é algo que alguns historiadores, durante tempo, ou seja, ou por omissão, ou por entender que isso era um caminho natural, deixaram de lado como uma espécie de passadismo. E eu reforço a ideia de que não se trata. O bom historiador hoje ele tem que ter instrumentos técnicos para se aproximar do documento, e não são poucos esses instrumentos. Um pouco em função da tua própria primeira pergunta, quando você descreve a materialidade, ou seja, entender a materialidade do documento, entender que uma fonte pictográfica tem seus códigos próprios, tem um contexto de produção, que é muito diferente de um documento processual gerado por um tribunal na Cidade do México no final do século XVII e início do XVIII. Não é só porque é indígena ou porque é espanhol, porque existe um processo com uma historicidade que caracteriza, demarca as mudanças na produção desses documentos. Então, isso implica, em primeira mão, dominar paleografia, que é algo que muitas vezes gera um certo receio, uma certa resistência. Você não necessita ser um excelente paleógrafo, mas você tem que entender
como se constrói toda uma linha de sentido, né? E isso implica também um conhecimento da língua, um conhecimento linguístico. Não é mínimo, é satisfatório, né? É diferente. Não é saber minimamente a língua, é saber satisfatoriamente ler a língua. Né? Eu encontrei aqui diversos pesquisadores do mundo hispânico tendo dificuldade de ler documentos do século XVI em português. Nós conversávamos e eles apontavam, não, é impossível. E eu, brincando, dizia, não, olha, no meu caso é extremamente fácil, porque há várias palavras do espanhol do início do período moderno que são semelhantes ao português contemporâneo. Então, isso também nos permite ver a evolução das línguas, quer dizer, a demarcação das fronteiras linguísticas dentro da própria península e conhecer exatamente as culturas que levaram à produção disso. Isso é condição sine qua non, ou condição fundamental. Depois é conhecer os diferentes tipos de arquivo. Há arquivos como o General de la Nación, que constitui ou que é constituído a partir de um acervo vasto, múltiplo, de interesses que vão dos assuntos eclesiásticos aos assuntos fundiários, dos assuntos da administração citadina ou da administração urbana até, especificamente, as questões matrimoniais. Veja, há uma enormidade, um universo muito variado de temas. Como há arquivos menores, como o próprio arquivo da Cidade do México, que trata dos arquivos do cabildo, do ajuntamento, né? E arquivos eclesiásticos paroquiais. Quer dizer, é preciso entender como esses arquivos estabelecem uma lógica em relação ao repositório que possuem, né? E, consequentemente, entender também os sistemas de classificação dos fundos temáticos. Né? Isso, senão você vai ficar procurando papéis em meio a uma vasta coleção de papéis. O inventário não é um catálogo que fica sobre os balcões dos arquivos e que o historiador tem que manejar isso também e dialogar com os arquivistas, dialogar com os conservadores, né, aqueles que restauram os documentos para entender toda essa lógica. E, por fim, Rodrigo, o que eu entendo que hoje é um dos grandes problemas enfrentados é ter erudição histórica. Ou seja, nada disso tem validade ou tem sentido se os alunos não têm interesse em construir bibliotecas particulares. Né? Eu sei que de todos os limites que a gente encontra hoje, principalmente para os alunos, os estudantes que ingressam nos cursos de graduação na área de humanas, os livros são cada vez mais caros, né? Ou seja, há limitações de ordem material que foram agravadas por circunstâncias recentes, mas é necessário ter, digamos, uma certa familiaridade com bibliotecas. E aí, essa familiaridade com a biblioteca pessoal, ela te dá o ensejo, ela te permite abrir as portas para se sentir prazerosamente instalado na Biblioteca Nacional do México, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Você passa a ser um pouco a extensão, é metafórica, digamos assim, mas é a extensão da sua casa. Eu me recordo que quando eu comecei a construir isso que está aqui atrás das nossas imagens, que é quase a imagem estereotipada da casa de um professor, de um pesquisador, assim, os livros, são os livros, as estantes. Quando eu comecei a constituir essas bibliotecas, eu comecei a ganhar gosto por visitar as bibliotecas, por entender, ou seja, por estimá-las, por pensar na sua conservação, e os arquivos vieram à guisa, vieram em seguida. E eu passei a ter uma relação com os documentos que já não vê-los mais como, em geral, o sentido comum a eles atribui certo significado. Não são papéis velhos, né? Não são papéis que estão aí para cumprir funções estabelecidas pela ordem constitucional. Quer dizer, eles têm um outro sentido, eles permitem entender a sociedade na qual nós vivemos. Particularmente, existe uma ideia de patrimônio, e não é apenas de patrimônio cultural, mas é a construção da ideia do patrimônio pessoal e intelectual. Ou seja, eu entendo que a erudição histórica está muito associada a isso. Você toca em coisas muito importantes agora nessa sua última resposta. É um pouco afligente, né? Porque nós estamos num momento
em que o acesso aos arquivos e às bibliotecas se encontra um tanto impedido, mas é importante ter essa consciência, não é, Marcelo? Mesmo em consultando as digitalizações dos documentos, ter a clareza, né, do necessário contato ou de esclarecer o leitor para os nossos escritos de que nós estamos lidando com a cópia digital, que nos permite muitas informações, mas que nada substitui a pesquisa presencial, tanto no sentido dos arquivos, das gavetas escondidas, que por vezes se encontram nesses arquivos e bibliotecas, quanto pelo contato tão importante com os arquivistas e bibliotecários, coisas que os nossos ancestrais do século XIX faziam mais cotidianamente e que, no século XX, nós perdemos um pouco isso. E, felizmente, por meio das suas pesquisas, né, e de outros, nós também temos a consciência de resgatar essas práticas arquivísticas antigas e de forma renovada, evidentemente. Marcelo, eu te agradeço muito. Né? Eu que Nós agradeço o estamos convite. aqui em pontos centrais. Queria pedir, antes de te passar a palavra, que os nossos espectadores que se inscrevam no canal da Companhia das Índias, que façam comentários para que nós, pesquisadores do Núcleo, possamos interagir com as questões que forem sendo colocadas. Marcelo, muito obrigado. Rodrigo, eu agradeço imensamente a possibilidade dada a mim de falar um pouco sobre esses temas de pesquisa. Nós temos um papel como universidade, que é a produção de conhecimento e difusão.